Olá, queridos alunos do sexto ano /9, sejam bem-vindos a essa transmissão da nossa quarta aula da disciplina de História. Bem, então hoje nós vamos seguir falando sobre Mesopotâmia, terra entre rios, território localizado no Oriente Médio e que foi ocupado, segundo os relatos históricos, segundo as comprovações históricas, há aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Então, quando falamos em Mesopotâmia, é de extrema importância nós entendermos que essa porção do Oriente Médio foi ocupada por uma grande diversidade de povos. Povos de origem indo-europeia e que começam a incidir diretamente um processo ocupacional dessas regiões, ou melhor, dessa região do Oriente Médio, ok? Região essa banhada pelos rios Tigre e Eufrates, que possibilitou a prática e o desenvolvimento de atividades agrícolas, ok? Inclusive o próprio desenvolvimento da pecuária, criação de animais. É importante nós reiterarmos ainda que houveram diversos conflitos de cunho cultural, ok? Tendo em vista que esses povos que estavam migrando de diversas regiões da Europa para o território da Mesopotâmia, estavam justamente trazendo costumes, práticas diferentes. Então, consequentemente, houve aí ao longo desse período um intenso processo de ocupação desses territórios e o famoso choque entre culturas. Esse choque cultural, ele acabou sendo uma das principais ênfases e características da Mesopotâmia na antiguidade. É muito importante nós lembrarmos que a Mesopotâmia, terra entre rios, representava na antiguidade uma região extremamente fértil e que favorecia diversas condições naturais para que as práticas econômicas e de subsistência ocorressem naquela região. Então é muito importante nós lembrarmos que na Mesopotâmia desempenharam-se ações entre esses povos culturais e que geraram costumes que foram gradativamente sendo instituídos nas organizações e práticas sociais, certo? Então é muito importante nós lembrarmos que nesse período de disputas por ocupações da região do Oriente Médio, conhecida historicamente como Mesopotâmia, nós podemos observar também riquíssimas contribuições, ok? Que provenientes desses povos de origem indo-europeia. Entre tais contribuições e desenvolvimentos que se propagaram naquela região, nós temos aí a criação de uma rede comercial, de uma rede de comercialização de produtos entre essas comunidades, entre esses povos, esses grupos populacionais. É importante nós reiterarmos também que nós tivemos aí o surgimento e a efetivação de códigos jurídicos, então está havendo um desenvolvimento social, esses grupos que migram, essas civilizações que estão migrando para o território da Mesopotâmia, estão desenvolvendo práticas cada vez mais diretas, principalmente em relação a ações econômicas e, consequentemente, às ações organizacionais, ok? Dessa sociedade, desse grupo populacional. É importante nós levarmos em consideração que surgem aí também escolas, ok? Para a promulgação do conhecimento, para a instituição de conhecimentos adversos e a interação entre esses costumes, ok? É importante nós levarmos em consideração também os conhecimentos matemáticos que surgem aí e que estão referenciados, inclusive, no material de vocês, na apostila de História do segundo bimestre do ano letivo de 2020. Então, todas essas informações também vocês podem estar analisando através desse material impresso que vocês têm acesso. É importante levarmos em consideração ainda que nós tivemos o desenvolvimento dentro desse contexto científico do desenvolvimento da matemática
ao aperfeiçoamento da divisão e da multiplicação, cálculos, ok? Nós tivemos aí o desenvolvimento também dessas práticas nessa área de conhecimento, a matemática. Tivemos ainda os princípios médicos que foram desenvolvidos ao longo desse processo, ok? Como o tratamento a pessoas, como o tratamento a doenças, a problemas de saúde, ok? Provenientes naquele momento. Tivemos ainda a formulação da escrita cuneiforme, ok? Que foi um desdobramento, diga-se de passagem, importantíssimo e de grande influência para a constituição da sociedade, inclusive atual, das nossas atuais relações sociais, ok? Entre civilizações, isso é muito importante de nós referenciarmos. Tivemos ainda, né, a construção de templos religiosos, né? Então a religiosidade ela também ganha, se constitui com um destaque muito favorável e significante nesse período, a partir de 4.000 anos antes de Cristo, com a instituição e a ocupação da região da Mesopotâmia. Então os templos religiosos também se tornariam uma característica muito pertinente e direta desses povos que se desenvolveram na região da Mesopotâmia, tá certo? Nessa região entre rios Tigre e Eufrates, ok? Então, por volta aí de 2.350 anos antes de Cristo, os acadianos, liderados por Sargão, dominaram as populações sumerianas. E esse acontecimento histórico ele representa uma das importantes influências, inclusive, que ocorreram nessa região, ok? Que ocorreram entre os povos antigos e que influenciaram direta e indiretamente as ações que começariam a se propagar na região da Mesopotâmia. Então é muito importante nós lembrarmos que Mesopotâmia tem uma influência significativa para o desenvolvimento das próprias civilizações contemporâneas atuais. Muitos costumes, práticas culturais se desenvolveram na antiguidade, nessa região do Oriente Médio, por povos, populações, grupos populacionais vindos de diversas regiões, de diferentes regiões da Europa, e que traziam também consigo uma série de mudanças e alterações, né, nas suas práticas e costumes. Essa relação entre esses grupos populacionais gerou um intenso choque cultural e também a adesão de novas práticas, ok, a esse meio, gerando assim também uma reorganização do espaço, ok, desse território entre os rios Tigre e Eufrates no Oriente Médio a partir de 4.000 anos antes de Cristo. Então a influência da civilização mesopotâmica para as civilizações contemporâneas atuais foi de grande valia. Naquela região desenvolveram práticas que permanecem vivas até hoje e viabilizando a vida e a relação dos indivíduos atualmente. Tá certo? Então, por hoje, ficamos com essas informações. Até a nossa próxima transmissão. Um forte abraço e cuidem-se. Até logo. Tchau, tchau.